Os alunos participarão desse encontro no Meet e você vai ter ali a possibilidade de resolver as suas dúvidas e até mesmo de observar as dúvidas dos colegas que podem vir a ser também dúvidas suas e que você só não estava atento para aquilo. Então, dúvida não foi feita para ser guardada, dúvida foi feita para ser sanada. E vocês têm essa possibilidade nessa turma, ok? Provas anteriores com resolução em vídeo. Ninguém consegue mandar bem em uma determinada prova de um determinado concurso, e aí eu estou falando de qualquer concurso que você venha fazer, seja concurso público, seja vestibular, seja concurso militar, qualquer concurso que você venha fazer, se você não conhece a prova. Então, você vai ter acesso às provas anteriores, vai poder fazer, ver como você se sairia. Ah, eu errei a questão X. Por que eu errei? Você vai ter uma resolução em vídeo. Poxa, eu acertei essa questão, mas eu fiquei na dúvida, eu quase marquei outra, eu não entendi bem. O que me gerou essa dúvida? Você tem a resolução em vídeo. Eu chutei essa questão, não sei nada, acertei ou errei. Você tem uma resolução em vídeo que vai ajudar a entender aquela questão, a resolver, para que você não venha cometer aquele mesmo deslize numa outra questão que seja semelhante. Por quê? As provas vão se repetindo em relação aos seus conteúdos. Ela mantém uma identidade, uma linha de raciocínio que vai sendo perpetuada. A partir do momento que você vai tendo contato com provas anteriores, você vai conseguindo se adaptar à realidade dessa prova que está sendo disponibilizada para você, ok? Então, ao contratar esta nova turma, você tem acesso às provas anteriores com resolução de todas as questões, todas em vídeo. Banco de questões com mais de 50 mil exercícios. Você vai ter dentro da plataforma a possibilidade de acessar questões variadas, fazendo filtros. Então hoje eu quero estudar só biologia. Você vai escolher ali biologia, qual a área da biologia, qual o assunto da biologia. E dentro dessas questões, a plataforma vai filtrar para você questões sobre aquele assunto selecionado. Amanhã eu vou revisar português, quero estudar morfologia. Dentro de morfologia eu quero estudar especificamente substantivo. Você consegue ir fazendo essa filtragem para selecionar as questões. Ao finalizar a questão, ele vai indicar para você a quantidade de acerto, a quantidade de erro e, mais uma vez, você também consegue acesso à resolução em vídeo. Todas essas questões estão com resolução em vídeo. É muita questão para você resolver todos os problemas, todas as dúvidas que você tem em relação a qualquer assunto que você venha a ter. Beleza? Tudo isso por quanto? O nosso preço de lançamento é este aqui. 12 de R$ 29,90. Gente, só esse preço aqui já está barato demais. Não dá nenhum real por dia do mês. Mas nós temos a promoção e aí você vai usar o cupom ENEM23 tudo junto. Você vai ganhar 10% de desconto e vai cair para esse valor aqui. R$ 26,91. Ou seja, se já era barato, ficou ainda mais barato. Menos de R$1 por dia ao longo de um mês para você ter um curso completo. Essa turma Enem Pro 360, ela vai te dar o preparo necessário em 6 meses para que você possa produzir uma excelente prova, tá? Então você vai ter muitas coisas, como produção de redação, você vai ter acesso às aulas, enfim, tudo isso é importante para que você possa lograr êxito. Simulados inéditos, tá? Então, se você ainda não é da família do ProEnem, corra e venha fazer parte. Use o cupom de desconto ENEM23 para a turma Enem Pro 360. Belezinha? Opa! Desculpa, Renan. E agora a gente vai começar, então... Deixa eu vir para cá. A gente vai começar, então, a revisão
relacionada aí às últimas aulas que a gente teve, contando a parte de pronomes, de verbo, de palavras denotativas, de advérbios, enfim, essas classes gramaticais, esses assuntos que são tão importantes quanto os anteriores, beleza? Vamos começar a nossa revisão. Vocês já sabem, mandem as respostas aí no chat. À medida que for tendo dúvida, mandem as dúvidas e aí eu vou dando as respostas, parando à medida que for dando um espaçozinho. Tranquilo? Vamos então para a primeira questão. A gente vai pular o texto e vai direto para o enunciado. Bom, a questão pediu o seguinte: os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional incluem: letra A, o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos. B, o uso de orações subordinadas, condicionais e temporais. C, o emprego de pronomes como você e sua e o uso do imperativo. D, construção de figuras metafóricas e o uso de repetição. Ou E, o fornecimento de número de telefone gratuito para contato. Olha o que ele quer. Ele diz que ele tem um gênero, que é o gênero campanha, e que esse gênero tem como função envolver o leitor para que o leitor possa começar a fazer aquilo que a campanha quer, ok? E quais são os elementos que ele usa para garantir esse envolvimento? Então vamos ler o texto. Influenza A, gripe suína. Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas, : febre alta, repentina e superior a 38 graus. Tosse, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória. Entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia. Aí ele põe o número aqui. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e o nariz com um lenço descartável. Caso não o tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscaras é indicado para prevenir contaminações. Então, ao construir aquele texto da campanha, quais elementos foram utilizados para permitir o envolvimento do leitor, a adesão daquela campanha? O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Mandem aí o gabarito de vocês, já começaram a aparecer algumas pessoas mandando aí letra C. Ó, letra C. Vamos lá, galera, dedinhos nervosos, clicando aí bastante. Vocês têm que marcar essa questão lá no dia, o que vocês marcariam? Todo mundo letra C. C, 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 C. Renan, vamos rufar os tambores para ver se a galera tá mandando bem, porque todo mundo mandou letra C e vamos ver se a galera acertou então, vai. Letra C. Bom, olha o que a letra C diz. Emprego dos pronomes você e sua e uso do imperativo. Perfeito. Por quê? Você, eu me direciono à pessoa com quem eu falo. O você, apesar de ser um pronome de terceira pessoa, porque ele é um pronome de tratamento, ele serve para eu me direcionar, assim como o tu, que é de segunda pessoa e é um pronome reto, ok? Assim como o vós, que também é um pronome reto e é um pronome de segunda pessoa. Ou seja, são pronomes que me permitem um direcionamento para o meu leitor, para o meu receptor.
O uso no verbo no imperativo, ele garante essa ideia dos comandos na execução de algo. Então ele diz assim, ó, entre em contato, diz que, evite, tá? Cadê? Cubra sua boca, utilize. Enfim, ele vai dando indicações. E essas instruções, elas vão sendo utilizadas por meio do verbo no imperativo. O verbo no imperativo, ele pode marcar ordem, ele pode marcar pedido, ele pode marcar instrução, orientação, súplica. E ali é uma orientação, ele serve como um guia, o que está totalmente encaixado com o gênero campanha. Então vocês mandaram super bem, gabarito letra C, tá? Próxima questão, vamos pular o texto. E a questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que, na expressão destacada, o termo está empregado como pronome demonstrativo. Então vamos lembrar aqui, eu não preciso voltar no texto, tá? Pronome demonstrativo é um pronome que serve para demonstrar algo ou alguém no tempo, ou no espaço, ou no discurso, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que olhar aqui. Em cada opção é exatamente o do. O que é o do? Vem comigo no quadro. O do, ele corresponde à fusão da preposição de mais o o. E aí a questão está me dizendo o seguinte: ela quer a construção em que ocorra o uso de um pronome demonstrativo. E aí repara, esse de sempre vai ser preposição. Agora esse o, ele pode ser artigo e ele pode ser pronome demonstrativo. Quando ele é pronome demonstrativo, ele equivale àquilo. Então, a gente tem que entender o seguinte: em várias opções, esse do será a fusão de preposição mais artigo. Apenas em uma haverá a fusão entre a preposição e o pronome demonstrativo. Ele quer esse o pronome demonstrativo. Tudo bem? Então, volta aqui para a questão. E aí, olha o que nós temos entre as opções. Apanhou um resfriado. Do resfriado, passou a pneumonia. B. Em que se tomou conhecimento do que a carta dizia. C. Uma carta cuidadosamente colocada dentro do cofre. D. Para respeitar a vontade do falecido. E que me foi ganho com o suor do meu rosto. Bem, outra coisa que vocês precisam pensar é o seguinte: quando o o é um artigo, ele antecede naturalmente um substantivo. Quando ele não antecede um substantivo, ele antecede algum termo que vai passar a funcionar como substantivo. Essa é mais uma dica importante. Tudo bem? O pronome demonstrativo não vai anteceder um substantivo. Qual é o gabarito que vocês mandariam para essa questão? Sobe aí um pouquinho, por favor, Renan, que a galera já estava mandando lá em cima.
Só um A? Só um A, beleza. Abaixa aí para ver se mais alguém mandou alguma coisa. B, todo mundo B. E um A. Vamos rufar então os tambores, Renan, por favor? Letra B. Por que letra B? Primeiro, o que vocês já poderiam decorar? E a gente falou disso na aula de pronome demonstrativo. O O antes do que é sempre pronome demonstrativo. Aqui eu tenho um que. O O antes do que é pronome demonstrativo. Repara nos outros casos. Resfriado. Resfriado pode ser uma caracterização, mas também pode ser um substantivo. Então, o resfriado antecipou um termo nominal. Cofre, termo nominal. Falecido, termo nominal. Rosto, termo nominal. Repara, letras A, C, D e E têm, depois do O, um termo nominal. Esse termo nominal vai funcionar, ainda que ele não tenha origem substantiva, vai funcionar como substantivo. Aqui, o que vem depois do O é o que? Então é pronome demonstrativo, tá? E aí, repara, em que se tomou conhecimento daquilo que a carta dizia. Eu poderia trocar esse do, olha aqui, volta comigo aqui no quadro, ó. Aquilo mais preposição aqui, preposição de. De mais aquilo, daquilo. Então, lá naquela opção, a letra B, eu teria exatamente a possibilidade de trocar o O por aquilo, o que geraria para mim essa fusão aqui. De mais aquilo, ou seja, daquilo. Beleza? Vamos voltar aqui então. Então, nesse caso, mandaram super bem mais uma vez. Letra B. Próxima questão. Vou pular o texto, mas reparem que no texto já tem algo destacado, tá? Bem, no trecho acima, o demonstrativo sublinhado exerce papel. E aí a gente vai discutir isso aqui porque tem várias terminologias, tá? Bom, nos primeiros 2 meses deste ano, as regiões com mais mortes foram a Baixada Fluminense e o interior do estado. Então, o deste, o pronome demonstrativo deste é de mais este. Exerce função, exerce papel de quê? Anafórico, deítico, catafórico, epanafórico e epifórico. Bom, os pronomes, eles são usados por nós com 2 funções básicas. Vem comigo no quadro mais uma vez. A gente tem essas 2 funções aqui, ó. Endofórica e o esofórica. Essas são as 2 funções. Essas 2 palavrinhas, elas são formadas por prefixos gregos. Aqui o prefixo grego é endo. Aqui o prefixo grego é eso. Esse prefixo aqui, endo, significa dentro. Esse sufixo aqui, eso, significa fora. Como assim, Felipe? Dentro do texto, fora do texto. Então, olha só. Quando eu tenho um pronome com função endofórica, ele vai servir para utilizar relações com palavras dentro do próprio texto. Então, na função endofórica, a gente fala muito sobre essas 2 aqui que existem. Anáfora e catáfora. Beleza? Anáfora e catáfora. O que é a anáfora? A anáfora é quando um pronome garante uma coesão de retomada, ok?
Então, a coesão se estabelece por meio da retomada. Exemplo, eu poderia falar assim, o Renan está muito feliz hoje, ponto. Ele vai comemorar o Dia dos Namorados mais tarde. Ele quem? O Renan. O termo ele é um pronome anafórico porque retoma uma palavra dentro desse texto, que é a palavra Renan, ok? Já a catáfora, ela serve ao contrário da anáfora. Ou seja, se a anáfora retoma, a catáfora apresenta. Então ela introduz, apresenta. Nesse caso aqui, reparem no seguinte. Eu não estudei isto. Repara, eu não disse ainda que eu não estudei. O isto me permite introduzir. Eu não estudei isto. Vou inventar aqui alguma coisa, tá? Genética. Então, genética é o termo que se associa ao isto. E o isto é o pronome. Como isto permite que a palavra genética seja introduzida, seja apresentada, ele estabelece uma relação dentro do texto, como ele está apresentando e introduzindo, uma relação catafórica, ok? Já no esofórico, a gente encontra o elemento deítico. O deítico, vai permitir a ideia da construção circunstancial. Reparem, está de fora do texto, mas faz sentido no texto. Quando eu digo assim, aqui está frio. Esse aqui, ele permite que você entenda uma informação que está fora do texto. Onde é o aqui? O aqui é no estúdio do ProEnem. Então, dentro desse estúdio, que fica no Rio de Janeiro, repara, eu fiz toda uma referência para vocês, mas que eu não precisaria. Repara, poderia ter uma outra situação. Nós estamos na rua e eu poderia falar assim, lá naquela rua tem um carro parado a todo momento. Ele não sai de lá. Lá naquela rua, o lá, ele aponta para algum lugar que você não faz ideia sem o contexto. Então o elemento deítico, ele te reporta para uma situação que é contextual, de lugar e de tempo. Beleza? Aí agora voltemos aqui no texto. Aí, repara, a gente tem aqui ainda o epanafórico e epifórico. Esses aqui, eles são, na verdade, figuras de linguagem. E aí, estão atrelados à ideia de onde o termo aparece dentro de uma determinada construção. Tudo bem? E ele não pede uma construção com figura de linguagem. Então, a gente já poderia, por exemplo, eliminar as letras D e E. Com base nisso que eu falei, o que vocês marcariam? Letra A, letra B ou letra C? A gente já eliminou duas, tá? A Camila mandou uma pergunta aqui que eu vou voltar lá na questão 2 já, tá? Vamos só resolver essa questão e aí a gente volta lá na questão 2. O que a galera tá mandando aí, Renan? Letra A, letra B, letra C. Tá bem dividido, né? Tá bastante. Tem alguém que botou ali A, B e C. Ó, mas agora a galera começou a vir com a C, direto. C, 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 C. Tá entre A e C, né? A e C, A e C, A e C. Beleza, então. Vamos rufar os tambores, Renanzinho? Vamos ver quem acertou? Eita, foi e voltou. Por que é deítico? Presta atenção na minha fala. Vamos esquecer esse texto aqui agora. Se eu falo assim para você,
neste ano, eu irei concluir uma pós-graduação. Qual é o ano? 2023. Eu falei 2023 em algum momento? Ele me pauta dentro do tempo e do espaço, sem fazer retomada, sem fazer apresentação. Então ele não fez isso aqui. Se ele não fez, é deítico. A relação está fora do texto, tá? Ou seja, diferente se eu falasse assim, o ano era 2020. Nesse ano, eu terminei uma pós-graduação. Em que ano eu terminei uma pós-graduação? 2020. Aí ele fez retomada. Nesse caso, haveria uma relação anafórica. Tudo bem? Quando eu digo, neste ano irei focar nos meus estudos, eu não tenho nem retomada nem apresentação. Ele me pauta numa situação contextual. Quem está me ouvindo, quem está lendo aquilo que eu estou escrevendo, precisa entender o contexto em que aquilo foi inserido. O momento, o tempo. E aí ele me remete àquele momento ali. Logo, deítico. O deítico te respalda no espaço e no tempo. Por isso, mais do que nunca, necessita do contexto. A Camila me perguntou assim, professor, boa noite, o que estaria errado nessa questão 2, letra A? Lá na questão 2, a questão 2, na verdade, não está errada, a letra A. Ela só não representa um pronome demonstrativo. A palavra resfriado é a palavra que vem depois do o, que é um termo nominal. Quando vem um termo nominal após um o, a, os, as, esse o, a, os, as vai ser um artigo. Então vem na letra A uma palavra nominal, resfriado. Vem na letra C a palavra cofre. Vem na letra D a palavra falecido. E vem na letra E a palavra rosto. Aí você pode falar, mas tem o meu também, sem problema nenhum. Porque a gente usa artigo antes de pronome possessivo. É obrigatório? Não. Porque eu poderia falar assim, ó, meu rosto está limpo. Mas eu também poderia falar, e a gente fala, o meu rosto está limpo. A minha mãe irá à sua casa. Como eu também posso falar, minha mãe irá à sua casa. Sem problema nenhum. A questão é, do mesmo jeito que o pronome, que o artigo, nesse caso aqui, é facultativo, o pronome também é. Eu poderia falar o rosto, a mãe, o pai, sem problema nenhum. Ou seja, esses dois elementos aqui, o artigo e o pronome adjetivo, eles são termos adjacentes, eles são termos acessórios àquela construção. Aqui não. Eu não posso tirar esse que, por exemplo. E toda vez que o o vem antes do que, esse o é pronome demonstrativo. Tem de decorar isso. É regra gramatical. Ok? Então não há um erro na letra A. A letra A só não corresponde a um pronome demonstrativo. Beleza, Camila? Bom, resolvemos então a terceira questão. Vamos para a quarta questão. No trecho onde há batatas em abundância, se a forma verbal em destaque traduzisse ideia, presta atenção, ideia de ação contínua ou repetitiva no passado, teríamos. Então repara, o verbo haver está no presente, presente do indicativo, onde há batatas em abundância. Ele sugere que o verbo deva estar no passado e que, além de estar no passado, ele deve representar uma ação contínua nesse passado ou uma ação repetitiva nesse passado. Primeiro ponto é você identificar se todos os verbos, se todas as construções apresentadas estão no passado. É o primeiro ponto, ok?
Segundo ponto é você observar, achei ali quais estão no passado. É você observar quais são os tempos verbais de cada modo que vão permitir a ideia de uma ação contínua ou de uma ação repetitiva. Tá? Então vamos lá. Havia, letra A, é pretérito? É pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Então vamos segurar a letra A? Vamos. B, haveria não é pretérito, é futuro do pretérito. Então já não pode ser a letra B. Elimina a letra B. C, houve. Houve é pretérito? É pretérito perfeito do indicativo. Houvesse é pretérito? É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, letra A é pretérito imperfeito do indicativo, letra D é pretérito imperfeito do subjuntivo. Houvera é pretérito? É o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, letras A, C, D e E correspondem ao pretérito. Pretérito é passado. E aí, qual que você marcaria com a ideia de ação contínua ou repetitiva dentro da noção de passado? Repara, a letra B não pode ser, porque ela representa o futuro do pretérito. Se é o futuro, é algo com projeção para frente, beleza? A galera já tá mandando aí o gabarito. O que a galera tá mandando? A, E. Eu vi um D aí também, ó. D. A de abundância. A. Mas a maioria tá de A, não é isso, Renan? Maioria letra A. Um ou outro que citou aí letra E, um ou outro que citou letra D. Vamos rufar então os tambores, por favor, Renan? Letra A. Olha só o que a gente tem. Vou esquecer a letra A agora. Houvera é um passado que acontece antes de outra ação no passado. Por isso que ele é chamado de mais que perfeito. Então repara. O telefone tocara. Tocara, uma ação no passado. Quando você chegou. Ou seja, o telefone tocou primeiro e você chegou. Você chegou é uma ação no passado. O telefone tocara é uma ação anterior à sua chegada. Beleza? Então, é algo que foi concluído num passado anterior a outro passado. Por essa lógica, o houve também. O verbo no pretérito perfeito, ele marca a ideia de conclusão da ação. Eu falei. Eu estudei. Algo concluído, finalizado. Beleza? Letra D. O pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele mostra uma ideia de possibilidade. Ele mostra uma ideia da incerteza. Agora, o pretérito imperfeito do indicativo, não. Ele mostra uma coisa que você fazia com frequência. Por exemplo, quando eu era criança, eu andava de bicicleta. Era uma ação que eu fazia com frequência, uma ação repetida. Se eu andava de bicicleta, eu fazia isso com rotina. Então eu preciso reconhecer os tempos verbais, e a gente falou disso, para poder resolver uma questão como essa no vestibular, beleza? Vou para a próxima questão, e enquanto vocês vão mandando os gabaritos, eu vou ver uma questão que chegou aqui para mim do Vitor, tá? A próxima questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que a forma verbal grifada no período 2 não substitui corretamente a do período 1. Bom, economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflação no Brasil. Substituindo, foi descoberto. Economistas afirmam já ter sido descoberto o remédio para a inflação no Brasil. B.
não souberam ou não me quiseram dizer para onde você tinha ido. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você fora. C. Eram passados já muitos anos desde o acidente. Segunda, havia passado já muitos anos desde o acidente. D. Honrarás o teu pai e a tua mãe. 2. Honra teu pai e tua mãe. 3. Letra E. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já terá partido. Ao chegar à tua casa, teu amigo já partirá. Então, em qual a substituição, assinale a alternativa em que a forma verbal grifada no período 2 não substitui corretamente a do período 1. Mandem aí o gabarito, enquanto eu vou ver aqui uma pergunta do Vitor. Como diferencio o pronome catafórico do deítico? Fiquei com dúvida. Vitor, o catafórico, assim como o anafórico, ele vai ter uma outra palavra dentro do próprio texto para poder estabelecer relação. Já o deítico, não. Ele não vai ter uma palavra ou uma expressão para se relacionar. Ele vai ter apenas o contexto. Então, repara, se eu disser assim, ó, neste ano de 2023, eu tenho relação. Neste ano, 2023, catafórico. Ideia dentro do texto, endofórica. Agora, se eu só falo, neste ano, todos passarão no Enem, eu não disse qual é o ano, mas eu parto do pressuposto que todos saberão porque nós estamos inseridos em um contexto, que é o contexto do ano de 2023. Então, o deítico, ele depende da ideia de lugar e de tempo. Ele remete a essas ideias. Por isso, você precisa entender o contexto da coisa. Beleza? O que a galera tá mandando aí, Renan? Ele, todo mundo? C, tem dele também. Mas a maioria tá na letra E, né? Vamos rufar então os tambores, Renan, por favor? E a galera acertou. Bom, reparem que nas outras construções a gente tem tempos compostos. Então, ó, foi descoberto, já ter sido descoberto, eu estou dando exatamente a mesma noção, só mudei a construção, tá? Tinha ido, virou uma forma simples, então tinha ido, vira pretérito mais que perfeito, fora. Eram passados, e aí se eu troco pelo verbo haver, ele vira impessoal, havia passado. Honrarás teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então, honrarás, ele traz uma ideia de futuro, só que nessa ideia de futuro, ele garante a ideia de ordem, de instrução. Honra teu pai e tua mãe, mantém essa noção. Agora, já terá partido não é a mesma coisa que partirá. Essas duas construções, elas não marcam uma mesma noção semântica. Logo, a gente não poderia substituir. Beleza? Bem, volta comigo aqui correndo no quadro. A gente vai parar por aqui e volta daqui a pouquinho no próximo tempo. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a sua dúvida que na primeira oportunidade terei o maior prazer em te responder. Mas no próximo tempo a gente vai dar continuidade a essas questões, beleza? Beijo imenso, galera. Até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.